Muito se fala em nostalgia hoje em dia e é bem bacana falar sobre isso. Épocas que vivemos no passado e nos trazem muitas saudades. Porém, será que tudo é nostálgico para todo mundo? Claro, existem aquelas pessoas que dizem assim: eu tenho saudade até daquilo que eu não vivi. E até mesmo se você vê um carro antigo, entra dentro dele e sente aquele cheiro de coisa antiga, ou um gramofone, ou sei lá, uma coisa muito antiga, você vai se sentir numa época e vai ter uma nostalgia do que você não viveu pelo que acontecia na época. Mas, sejamos sinceros, nostalgia a gente tem de verdade com aquilo que a gente viveu. Eu mesmo sou oriundo dos anos 80, nasci em 1980, então eu vivi a minha infância na década de 80. E aquilo que eu realmente lembro da década de 80, basicamente é da segunda metade dos anos 80. Então sim, eu tenho muita nostalgia daquilo que eu conheci e vivi. Vou citar aqui 8 coisas que eu tenho a minha nostalgia do meu jeito e outras pessoas têm de outro, né? E não tá errado, cada um viveu o que viveu. Por exemplo, quando você fala em nostalgia e videogame, logo as pessoas já vêm com o Atari na cabeça. O Atari, que saudade ali, com o Manche, River Raid, Pac-Man, que era o Come Come, Adventure, Pitfall, sabe, esses jogos antigos. Concordo, é muito nostálgico, mas pra mim, que não tive contato, o Master System 3 da Tectoy foi meu primeiro videogame, eu tenho muito mais nostalgia. O Atari, meu primo tinha e não me deixava jogar. Então a minha nostalgia é pelo Master System. É inegável que o Volkswagen Fusca é um mito. É um carro que veio aí desde os anos 40 até 2003. Ele foi fabricado no México. E é assim um estupendo fenômeno. E assim, eu tenho vontade de ter a experiência de dirigir um Fusca. E eu não dirigi um Fusca ainda. Meu pai teve um Fusca lá para os idos de 85. Mas a minha nostalgia não vai pro Fusca. A minha nostalgia vai pro Gol, o primeiro carro que eu tive. O primeiro carro que eu vivenciei, que eu dirigi após tirar minha carta. Então o Gol tem a minha nostalgia muito mais do que o Fusca. Programas infantis, né? Nos anos 80, todo mundo fala do excelente Balão Mágico, né? A turma do Balão Mágico. Jairzinho, Simoni, Mike e Toby fizeram ali na primeira metade dos anos 80 uns programas muito bons, bem infantis na Rede Globo. Só que eu, particularmente, não lembro muito bem. Eu tenho nostalgia pelo Balão Mágico na música, né? Que minha irmã me deu um disco do Balão Mágico e eu dançava no prezinho. Porém, para programa infantil, a minha nostalgia é do Palhaço Bozo. Eu não perdia um programa do Bozo já na segunda metade dos anos 80. Então Bozo para mim é extremamente nostálgico. E refrigerante, pessoal. Nos anos 70 e 80 nós tínhamos a Grapete. Grapete era um delicioso refrigerante de uva. Tinha outros sabores também, mas o de uva era o mais famoso. E tinha até o comercial: quem bebe Grapete só pede Grapete, Grapete gostoso demais. Mas é legal, mas eu não tenho assim nostalgia por isso. Eu tenho nostalgia pela Baré Cola. Foi o refrigerante que eu bebi a minha infância inteira. Tanto a Baré Cola quanto a Baré Tutti Frutti. E é o que eu tinha dinheiro para comprar na época. A vida era dura, casa alugada, enfim. Nostalgia é Baré Cola. Claro, todo garoto tem os seus carrinhos, né? Gosta de brincar com os seus carrinhos. E nos anos 70, pros anos 80, saíram carrinhos de controle remoto, como esse que você está vendo aí na tela. Carrinhos aí bonitos, né? Dos anos 70 e o início dos anos 80. Mas, cara, a minha nostalgia mesmo dos anos 80 é pela Super Máquina. Super Máquina era um seriado que passava na época, salvo engano, na TV Globo. E os carrinhos eram aqueles carros todo equipado, né, preto, lindo demais. E essa da foto era o meu sonho de consumo, que é a que você apertava para dar fricção e ela andava. Tinha essa e tinha a baixinha, que você tinha que empurrar. Essa que você tinha que apertar era demais, gente. Muita nostalgia por esse carrinho. Aparelho de som. Tem gente que vai falar que a nostalgia é pelo aparelho de som de madeira, que era na verdade um móvel na sala. Você tinha o rádio e do lado ali o aparelho toca-discos.
né? E também às vezes um deck de fita cassete, mas pra mim, gente, é o 3 em 1 da CCE. CCE, comecei comprando errado, lembra disso? Como falavam mal da CCE? Mas é a minha nostalgia, era um System 3 em 1 igual a este. Televisor, pessoal, todo mundo vai falar, ai, eu tenho muita nostalgia por TV preto e branco, daquelas antigonas, nossa, que delícia que era. Eu não, pessoal, eu tinha muita nostalgia por TV de tubo a cores mesmo, principalmente essa da foto, idêntica a essa da foto, que era uma 14 polegadas que os meus pais deixaram pra mim fazer as minhas jogatinas de videogame. Então, TV nacional ali dos anos 80, essa da foto aí foi a minha companheira por muitos anos e é muito nostálgica. Quando a gente fala em tokusatsu, que são os heróis japoneses, os super-heróis japoneses, os mais antigos, lógico, vão falar, Spectreman, Ultraman, principalmente o National Kid. National Kid era demais. Nossa, como era bom o National Kid. Mas a minha nostalgia, é claro, vai lá para os anos 80, meados de 88, 89, Rede Manchete, o que tinha? Jaspion e Changeman. E inicialmente, Jaspion e Changeman. Então a minha nostalgia era para Jaspion e Changeman. E eu tinha as máscaras, tanto do Jaspion, quanto lá do Change Dragon e do Change Pegasus. E eu brincava com essas máscaras. Inclusive minha mãe vai lembrar o quanto eu chorava para ter uma máscara dessa, se ela ver esse vídeo. E sim, eu tomava muito croque na cabeça nas lojas para ficar, quietinho. Qual é a sua nostalgia? Você tem nostalgia pelo quê? Que coisa que você lembra com saudade da sua época de infância? Você fala, meu Deus, como era bom, né? Nossa, quando eu vejo isso daqui, eu volto no tempo. Diz aí nos comentários, e para mais vídeos como esse, me siga onde? Aqui no TikTok.